Deus. Bom dia a todos, Pai seja convosco, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus pela graça que Ele nos deu de estar vivo, de poder estar aqui. Se você não cumprimentou seu irmão, diga para ele que essa graça seja sobre você, abençoe o teu irmão, dizendo a ele que a graça do Senhor seja com cada um de nós, em nome de Jesus. A graça é o nosso dom, é a oferta de Deus por nós. Então eu quero que você levante as tuas mãos e diga: Deus, eu posso tudo através da graça que eu recebi. Eu posso falar ao Senhor e o Senhor me ouve, o Senhor me ajuda. Quero que você levante as mãos e um clamor a Deus neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça, pelo dom de Cristo, pela oferta do Senhor. Bendito seja o Senhor que nos deu todas as coisas, que nos fez vencedores, que nos deu um espírito para crer, para orar, para adorar. Obrigado por ser a rocha inabalável da nossa vida, Pai, porque Tu estás fazendo a Tua vontade, mesmo, Senhor, apesar dos conflitos, das dores, das lutas e das trevas, o Senhor é Deus. Nós queremos consagrar, ó Deus, esse dia, esse culto, as nossas famílias, nossa semana, nosso futuro, nossa história. Nós queremos entregar ao Senhor, nós queremos dedicar a Ti, clamar o Teu reino nesta hora, clamar a vontade do céu, do Senhor agora sobre os nossos lares, invocar o Teu poder libertador, ó Pai, agora nos caminhos, nos corações, nas famílias, através da igreja, Pai, que o Senhor venha agora manifestar a Tua poderosa sabedoria, a Tua multiforme sabedoria diante de principados, potestades, governo. A Tua glória e o Teu reino venha assumir o controle, a direção, venha trazer salvação, venha trazer agora, Espírito Santo, cura, venha trazer avivamento. Senhor, nós clamamos ao Senhor que desperte os corações, Senhor, que desperte as mentes, os ouvidos, Pai, que perdoe, que arranque, Deus, a incredulidade, que arranque, Deus, a religiosidade. Pelo Teu reino, Deus, ressuscita os mortos agora, todos quantos estão longe, caídos, fracos, ó Deus, numa vida sem poder, sem direção, sem propósito. Toma agora, Senhor, em Tuas mãos pela nossa fé, sacode agora, agita agora, Senhor, derruba todo e qualquer nível de opressão, de potestade, de frieza, de esgotamento espiritual, aonde há falta de oração e fervor, aonde há falta de busca e amor. Nós pedimos agora, acende de novo, restaura outra vez, renova, Pai, faz prevalecer o Teu caminho, Deus, dá vista, Deus, agora estes olhos cegos, traz discernimento agora, traz o fervor, Senhor, em nome de Jesus, derrama óleo fresco sobre a nossa cabeça, tira, Deus, os espíritos, demônios, domínios. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, é o Senhor que faz a Tua obra. Quando clamamos, o Senhor vem, o Senhor atenta. Então nós Te pedimos agora, atenta para este lugar, atenta para as nossas vidas, atenta para esse ministério, para essa cidade, para esta casa, atenta para esta empresa, Senhor, atenta para o nosso futuro. Santo Espírito, nós pedimos ao Senhor, vem a Tua ajuda salvadora, vem a Tua libertação agora, vem tirando, Senhor, todas as coisas que nos distraem, vem tirando, Senhor, as amarras, as armadilhas do pecado, as armadilhas do mal, as armadilhas do mundo. Faça cair agora toda seta, Deus, todo jugo, ó Deus, todo peso, Senhor, toda falta, Senhor, que opera contra nós agora vai se desprendendo, vai desprendendo a Tua igreja dos lugares rasos, vai levando a Tua igreja a um lugar de comunhão profunda, a um lugar de amor, a um lugar de experimento. Senhor, nós precisamos de Ti, nós clamamos agora a Tua presença que dá vida, a Tua presença que traz amor, a Tua presença que traz arrependimento de pecado, a Tua presença que nos limpa, Senhor, que tira a iniquidade. Nós clamamos restauração dos lares, das famílias, restauração dos irmãos, restauração dos filhos, restauração financeira, restauração agora, Deus, da parentela. Senhor, quando nós clamamos, o Senhor quebra as setas, os males, aquilo, Senhor, que aconteceu que não é do Teu agrado. Nós clamamos agora, arranca, Senhor, das mentes. Querido, clame ao Senhor. Você não está aqui para ver o culto e nem para ver ninguém. Você está aqui para honrar a Deus, para orar a Deus e dizer: Deus,
Deus, faz a minha vida diferente, faz o meu culto diferente, faz a minha fé diferente, faz aqui algo novo neste lugar. Acende, Senhor, desperta esses lábios cansados. Ó Senhor, nesta hora desta mão do céu, nós esperamos em Ti, Jesus. Nós declaramos as Tuas obras e nós Te damos o louvor. E você aplaude o Senhor e dá glória a Ele, porque Ele é digno, porque Ele é Pai. Seja toda esta semente para a Tua glória, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, querido. Obrigado por você ter vindo. Que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações. Eu quero falar com você a palavra de Deus, a nossa palavra que o Espírito do Senhor nos deu, de Jeremias, capítulo de número 1, o versículo de número 12. O Senhor lhe diz que Ele está operando, que a sua palavra, ela está empenhada e Deus está trabalhando em nós, conosco, através de nós, pelo Espírito Santo. E eu gostaria que você não perdesse aquilo que o Senhor começou a fazer. Eu sei que você tem sido ministrado todos esses dias, mesmo quando nós não estávamos aqui, o Senhor estava falando com você, estava nesse altar, estava ministrando na tua casa, porque o nosso Deus, querido, Ele está em todos os lugares, amém? Então eu quero que você abra a palavra em Romanos, nós vamos ler. Ademilson, liga a cortina para que esses mosquitos possam se retirar aí um pouquinho, pelo menos aí. Palavra do Senhor, Epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos ler no capítulo de número, eu tenho muitos textos para passar com você, mas nós vamos ler o capítulo de número 4, e depois nós vamos retornar, e depois nós vamos adiante, para que o conhecimento do Senhor, ele possa ser aplicado. Romanos capítulo de número 4, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Deus, assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Agora você vai ler o capítulo de número 3, o versículo de número 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Versículo 16. E essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente a que está no regime da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançara de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera.
pelo que isso lhe também foi imputado para a justiça. Não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Eu quero que você peça a Deus que te mostre o que está reservado para a sua vida nesta palavra agora, hoje, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor tem tesouros escondidos. A tua palavra diz que nenhum homem que vem até o Senhor, ele voltará do mesmo jeito. Este povo está diante da tua presença, Pai. E eu quero pedir ao Senhor encarecidamente, eu clamo ao Senhor pelos meus irmãos. Eu clamo ao Senhor por essas vidas, desde o menor até o maior. Que o teu Espírito agora torne claro o destino, o caminho, a obra de tudo quanto o Senhor está fazendo, desde o menor até o maior. Ó Deus, arranca se houver comichões, arranca, Senhor, pestes, arranca, Deus, incredulidades, vaidade. Senhor, eu sei que o Senhor tem tesouros muito mais preciosos do que tudo que este homem, essa mulher já alcançou. O Senhor tem novas obras agora para entregar, e eu peço, baseado no poder do teu Espírito, traz agora a existência por esta palavra, cada tesouro e dádiva celestial a este povo. Ajuda-nos a viver este evangelho poderoso, este evangelho rico, este evangelho de poder, de milagres. Ajuda cada um a ser firme no Senhor, a viver uma fé, Senhor, que te agrada. Segundo o teu glorioso nome nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Querido, a palavra do Senhor diz que o poder de Deus, o poder que Deus precisa estabelecer na vida de um homem, está na sua caminhada, na sua decisão de conhecê-lo. Quando eu estava meditando, perguntando ao Senhor, Deus, como vamos? Eu queria uma forma de ajudar as famílias, de ajudar a igreja, a não simplesmente ouvir a palavra e dizer eu fui ao culto, mas a mostrar como é que de fato tudo isso se aplica no nosso dia a dia. Então o Senhor me falou dessa caminhada, dessa jornada que vem, quando eu e você, em meio às nossas realidades, estamos vivendo, muitas vezes só fazendo o que dá, o que conseguimos, o que entendemos, o que aprendemos. E o Pai foi muito claro comigo, porque Ele disse ao meu coração, eu discerni pela voz da palavra, eu fiquei diante da palavra, eu disse, Deus, quando eu falo com o Senhor está atento a me ouvir, mas quando a tua palavra está sendo dita a mim, o que o Senhor está fazendo? Porque a caminhada de um homem não é uma caminhada natural, é uma caminhada espiritual. Diga, caminhada espiritual. E a caminhada, ela é espiritual no momento em que a palavra de Deus vem a nós. Como Deus disse, eu estou zelando da minha palavra para cumpri-la, para estabelecer. Eu estou no tempo, eu estou nas circunstâncias, eu estou nas coisas. O Senhor está em todo lugar para cumprir a sua palavra. Então, a palavra de Deus diz que o Abraão, ele foi um homem que aos 75 anos, o Senhor o encontrou e o tornou pai da fé. Porque a palavra de Deus disse que, através daquele encontro, o Senhor chamou aquele homem a receber o que ele não podia. Através da palavra, Deus deu àquele homem compreensão. Sabe, querido, você só vai caminhar com Deus, e eu também, quando nós tivermos compreensão espiritual, que se Deus está se revelando a nós, é porque as nossas obras não estão valendo de nada. As nossas obras estão nos levando para lugar nenhum, para coisa nenhuma. É porque o nosso poder e a nossa vida está indo para o buraco. É porque o nosso destino não está indo para os lugares maiores que Deus nos deu. E eu quero te provar na Bíblia, que Deus, querido, só fala com o homem porque a sua vida está longe daquilo que ele gostaria. Ele sonha, ele quer, ele luta, ele acredita da sua maneira, mas ele não consegue. Então Deus vem até este homem para lhe dar uma fé, para imputar ou para entregar a este homem a condição que ele não tem e que só Deus pode estabelecer. A Bíblia diz que aos 75 anos,
A Bíblia diz que Abrão ainda, que estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, a palavra de Deus diz que Deus fala com aquele homem, chama ele. E quando Deus chama, Deus dá àquele homem mais do que simplesmente, irmãos, uma nova perspectiva de vida. Você vai entender da seguinte forma: Deus chamou aquele homem para caminhar com ele, e através dessa caminhada, Deus iria trazer para ele tudo que Deus tem. Agora você imagina o que é que Deus estava falando. O texto que eu li de Romanos 4, diz que Abraão se tornou herdeiro de todas as coisas. Deus chamou Abraão de amigo e herdeiro do mundo. Não foi baseado nas obras. Deus chamou Abraão e tinha todas as coisas preparado. E Deus então decidiu dar a Abraão, através da fé, que ele iria ou não executar. Todas as coisas do mundo são dadas para o seu amigo Abraão, em forma de uma promessa, para que ele fosse justificado diante do que ele não entendesse, diante do que ele não conseguia, diante da sua fraqueza, diante de toda a sua incapacidade. Ele iria, independente das suas obras, como eu li em Romanos capítulo de número 4, como disse o apóstolo Paulo, ensinando aos hebreus, ensinando aos judeus, que um homem é bem-aventurado não é pelo aquilo que ele faz. Um homem é bem-aventurado porque Deus não lhe imputa pecado, mesmo com as suas obras amargas, mesmo com as suas obras de desonra, de desobediência. Ele diz: feliz é o homem que conseguir ouvir a palavra de Deus, para ser livre das práticas e das pragas do pecado, para ser liberto da condenação e das amarras do diabo, porque Deus dá uma fé que tira esse homem de todas essas práticas que antes na nossa carne nós praticávamos, querido. Feliz é aquele que conseguia ouvir a voz de Deus. E aí quando você ouve a voz de Deus, a gente pensa assim: meu Deus, eu estou ouvindo a tua palavra, mas eu acabei de fazer tudo errado. Quanta burrada, quanta coisa ruim, quantas coisas eu fiz. E Deus está chamando Abraão para caminhar. E através dessa caminhada, Deus estava estabelecendo em Abraão um caminho e um reino diferente do caminho e da vida dos homens na terra. O Senhor, quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas que enquanto o herdeiro for menor, em nada ele se difere do escravo, ele me fez compreender que, por exemplo, eu tenho a minha filha Elisa, que ainda tem 14 anos, Samuel já fez 18 anos, então eu vou usar ela como o tema. O Senhor estava dizendo: você vai caminhar comigo, e enquanto você estiver sobre a minha tutela, sobre a minha guarda, eu sou responsável por você. Você se alimenta e vive do que eu sou e do que eu faço. Enquanto você depender de mim, eu te dou condição, eu te dou direção, eu te dou proteção, eu te dou cuidado, eu te dou amor, eu te dou livramento, eu te dou cura, eu te dou o que você precisa. Eu cuido de você enquanto você estiver debaixo da minha proteção. Eu te justifico, eu sou responsável. Se você matar, eu pago pelos teus crimes. Se você roubar, eu pago pelo teu roubo. Se você maltratar, eu pago pelos teus maus tratos. Se você fizer qualquer dano a qualquer pessoa, eu sou quem vai pagar as contas, porque você está debaixo da minha proteção. Eu sou responsável por você. Você foi dado a mim. E enquanto essa caminhada vai acontecendo, você sabe que é assim. Enquanto essa caminhada vai acontecendo, porque daqui a pouco o menino, a menina vai fazer 18 anos. Daqui a pouco a menina vai se tornar homem, como diz o apóstolo Paulo também em Romanos 13, em parte conheço, em parte profetizando. Vai chegar a hora em que eu vou deixar as coisas de menino, deixar de pensar como menino, vou seguir as coisas de homem. Quando chegar o tempo da maturidade, esse homem deve ter recebido a natureza, o caráter, o comportamento, a sabedoria, a maneira de viver do seu pai, com quem ele caminhava e aprendia a viver, a fazer todas as coisas. Quando Deus chamou Abraão para andar com ele, para ser o herdeiro de todas as coisas baseado na fé, Abraão não tinha condições. Deus assumiu e fez uma aliança. Você vai ver que o sinal da circuncisão é um selo da fé que Abraão recebeu para estabelecer na carne.
A fé que eu e você temos, ela é espiritual, mas ela transporta para dentro da nossa condição natural. A fé é o domínio de Deus para tudo que Ele faz. Quando um homem acredita e toma posse da palavra, o poder da realidade dessa fé, por causa da justiça de Deus, entra em ação na minha vida. A legalidade das coisas de Deus de entrar na terra, de fazer parte da vida dos homens, está na obediência dele, da sua fé em Deus, que traz a existência na sua carne. A Bíblia diz que a circuncisão, como um selo que foi colocado na vida de Abraão, era um sinal espiritual de que um dia, no coração dos homens, não do lado de fora, no lugar mais íntimo dos homens, porque Deus colocou o sinal da circuncisão no órgão viril do homem, mas Deus estava falando da circuncisão de Cristo. Quando estes homens conhecessem a Deus, um selo espiritual, dado pelo poder do Espírito Santo, estaria dentro do seu coração. Não aonde qualquer pessoa pode tocar, ninguém pode mexer na fé, no coração, no que uma pessoa acredita. Essa circuncisão é o selo, é o lugar de poder, de onde Deus demanda tudo aquilo. Nem o diabo, nem o homem, nem o pai, nem uma mãe, nem um pastor, nem profeta nenhum tem direito sobre este agir do Senhor no coração de um homem. Nós podemos ver em parte uma realidade do Espírito, de uma palavra, de um chamado, mas a palavra de Deus diz que este selo, que essa circuncisão, que esta aliança no coração, ela não pode ser violada, porque ela foi dada para que Deus se manifeste em justiça. Enquanto eu estou pregando aqui para você, você está ouvindo a palavra do Senhor. Se você acreditar, não importa como as coisas estão lá fora, ou aquilo que você viveu, ou o que você pensa que vai acontecer. O que vai comandar a tua história, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, e você crê no coração, é a justiça que Deus opera e ordena, e diz: assim será feito com ele, porque ele creu na minha palavra. Assim ele vai viver, porque diante de mim o seu coração é verdadeiro, e ele creu naquilo que eu estou afirmando que vou fazer, e ele então passa a caminhar para aquele lugar. O destino de uma pessoa, a caminhada de uma pessoa é baseado naquilo que ele tem dentro do coração, da palavra que ele ouviu, daquilo que ele recebeu de Deus como selo de justiça. Irmãos, a justiça que Deus opera é tudo que ele fez perfeito. Na justiça de Deus não há engano, não há dolo, não há traição, não há mentira, não há oportunismo, não há um maior do que o outro, não há um melhor do que o outro, não há um mais beneficiado do que o outro. Na justiça de Deus, aquele que crê se faz herdeiro de tudo que é de Deus. E isso, querido, não tem negro, nem branco, nem pardo, não existe, querido, estrangeiro, natural. Nessas pessoas se opera a vontade de Deus completa. Não existe distinção, todos são feitos, querido, legítimos. Deus não é como nós: eu tenho 3, aqui eu enxergo 3, se eu der um para outro vou ficar com 2. Não é assim que Deus vê. Deus, ele não fica pensando: se eu der para Elisa, o Samuel vai ficar sem. Se eu fizer para Débora, a Priscila não vai ter. Como a nossa mente é, muitas vezes, egoísta, mesquinha, pequena. Se eu fizer para o meu filho, o meu irmão não vai conseguir. Se eu fizer para minha mãe, não vou poder fazer para o meu pai. Se eu der para o meu vizinho, eu não vou conseguir fazer para o meu amigo. Querido, o nosso Deus é suficiente em tudo. O nosso Deus tem em abundância tudo. O que Ele fizer para você, Ele faz, querido, para tantos quanto Ele quiser e quantos crerem na sua palavra. Eu estou dizendo para você que, como um pai, essa caminhada espiritual, você e eu passamos a caminhar, e Deus então passou a ser transferido para a nossa natureza. Você sabe que literalmente, eu vou fazer um exemplo bem estranho aqui para você, mas literalmente os pais voltam a viver através dos seus filhos. Vamos supor, o meu tempo está passando, a minha filha vai se tornar herdeira, e os meus filhos vão se tornar herdeiros. Literalmente eles vão se vestir de mim, e eles vão viver a vida dele através do que eu dei, entreguei e fiz. De uma forma bem simples.
A minha caminhada e a sua com Deus é literalmente Deus vindo ao nosso encontro e vivendo a sua vida, e desfazendo a minha incapacidade, colocando a dele, e desfazendo a minha fraqueza e colocando o seu poder, e desfazendo a minha visão pequena e colocando a sua clareza, e tirando a minha pobreza e colocando a sua riqueza. A caminhada de um homem não é simplesmente vir à igreja. O Senhor, Ele disse ao meu coração, quando você está diante da palavra, Deus está se transportando para nós. Deus, Ele está se entregando, literalmente Ele está assumindo a forma dEle nos nossos pensamentos. Ele está assumindo a forma dEle, querido, na nossa postura, no nosso conhecimento. Ele está assumindo o que Ele quer fazer. Ele fez em Abraão, Ele quer fazer outra vez na minha e na sua vida. Ele fez em Jeremias, Ele vai fazer de novo, querido, se você crê. É nós que estamos caminhando. Estes homens acabaram o seu tempo, e a Bíblia, como diz, volta para Deus. O pó vai para o pó, o espírito volta para o Senhor. E a alma desse homem, se ela foi transformada, porque a alma que sofre todo o processo de receber tudo aquilo que Deus falou, é na transformação da mentalidade que o Espírito que tomou posse da justiça se manifesta no corpo. É na transformação da minha mentalidade que a justiça que Deus opera pela fé no meu espírito se transporta para o meu corpo. Então, eu creio no que Deus falou. Essa mentalidade vai assumir uma forma mental de conhecimento, de capacidade, de sabedoria, de amor, de graça, e tudo isso eu vou viver no meu corpo. Esse corpo é uma casa temporária para a obra da santificação na justiça de Deus. Esse corpo é passageiro, e a Bíblia diz que Deus está criando um novo corpo. Ele já fez, na verdade. Quando nós formos ressuscitados, nós vamos ter um novo corpo semelhante ao de Deus, porque nós cremos que vamos viver a ressurreição. Querido, Abraão é o primeiro homem que acreditou na ressurreição dos mortos. É a quem foi dado o poder de trazer a ressurreição na fé das pessoas. Porque nós não podemos acreditar num Deus que não pode reverter tudo. Como nós podemos crer num Deus que não tem um poder eterno para governar? Então, quando a palavra do Senhor diz que a fé é o poder que traz a justiça de Deus de uma forma natural sobre os homens, eu não estou falando de justiça baseada no que eu quero, mas a justiça baseada no que Deus falou. O que Deus tem falado para você, Filadélfia? O que você vai viver está exatamente na palavra que Deus deu. Você lembra que eu li Atos, agora há pouco, 27, falando do apóstolo Paulo? A Bíblia diz que Deus, por sua graça, porque a fé trouxe a justiça, agora, mediante a graça, porque Deus foi quem ofertou para nós. A graça é um presente de Deus, é uma condição que o homem recebe para assumir uma vida de fé. Então a graça não é barata. A graça é toda a medida do favor de Deus. Não é alguma coisa que eu preciso, é tudo que eu preciso e muito além. Então a graça de Deus não é simplesmente eu ser bem recebido em algum lugar, eu ser favorecido perante os meus amigos. É muito além, querido. Então a palavra do Senhor, ela diz aqui para mim e para você. Eu fiquei nesse contexto, eu li Romanos, querido, e a palavra do Senhor começou, Deus, a ministrar o meu coração, e eu disse: Deus, eu entendi, o Senhor estava falando das nossas fraquezas, porque nós estamos diante de uma geração que se considera incapaz. A tecnologia chegou e parece que drenou o cérebro das pessoas. A informática chegou e ela parece que cancelou a capacidade das pessoas de se desenvolver e de se tornar o que Deus quer. Elas passam tanto tempo aqui, que quando elas não estão aqui, elas estão cansadas já. Elas não conseguem viver nada, tudo para elas é no Google, tudo para elas é no Instagram, tudo para elas está nas redes sociais. Elas não têm vida fora de uma tela vazia. E elas não sabem mais como adorar a Deus, elas não sentem, porque está tudo tão perfeito aqui.
Mas e a minha fé? E a realidade? Quem eu sou? E os meus dons? E a minha visão? E a minha saúde? E a minha capacidade? E o meu amor? E a minha fé? E a minha paz? E o meu prazer? E a minha alegria? Nós estamos num mundo tão deformado por tudo que está acontecendo, que as pessoas se sentem incapazes de orar. Pega e põe uma oração para ser feita. Incapazes de adorar, pega e coloca músicas para simplesmente ouvir. Incapazes de jejuar, escutam pregações sobre jejum, mas não conseguem jejuar para crer nos benefícios da palavra de Deus, para enxergar e entender. Não consegue, querido, viver. Estão enfadadas, estão fracas. E a palavra de Deus diz que foi exatamente por essa incapacidade que Deus se revelou e deu a sua palavra. É por causa dessa incapacidade de enxergar, de ficar acordado, de ter prazer em estar na comunhão, de ler a Bíblia até ela consumir, de meditar até aquela palavra dizer, nossa, eu não sabia que isso era tão importante, de eu adorar até o meu corpo ficar moído, de eu me entregar a Deus até o seu fogo arder dentro de mim, até eu perceber que de fato eu sou de Deus. Como que isso vai acontecer, pastora? Se você não tirar tempo, irmãos, para estar com o Senhor, isso nunca vai acontecer. Quando Deus me perguntou para falar para você, se nós tiramos 10 minutos para estar com o Senhor, se eu perguntar para você, se você tirou 10 minutos para ficar com Deus de verdade, nem todas, uma grande maioria você vai entender que eles não conseguiram tirar 10 minutos para estar com Deus. 10 minutos eu estou falando. Mas não estou aqui com raiva, eu estou falando, nós tivemos tempo para sair, tivemos tempo para ir no mercado, para cozinhar, tivemos tempo para fazer almoço, para trocar de roupa, para tomar banho, tivemos tempo para ver futebol, para ver filme, tivemos tempo para trocar o bebê, tivemos tempo para sair, para todas as coisas que nós tivemos tempo. E em nada disso Deus se aborrece. Deus não ficou com raiva de você por nenhuma dessas coisas que você teve tempo, porque é o prazer dele me dar tempo para viver a vida que eu gostaria de viver. Deus tem prazer que você viva uma vida boa, uma vida de prazer, de descanso. Deus falou ao meu coração, Ele não tem raiva que eu tenha prazer, que eu durma e relaxe e tenha prazer no meu corpo, que eu venha a me sentir bem. Deus não tem aborrecimento com essas práticas, querido. O diabo é tão sujo que ele tem deturpado a verdade de Deus, dizendo que Deus não quer que a gente descanse, que a gente tenha tempo para a família. Ele diz, pastor, só quer que as pessoas vão para a igreja, não quer que a gente saia, não quer que a gente faz isso. Mentira do diabo. Ele fica colocando toda mentira, dizendo que você não tem tempo para buscar Deus, porque você tem que correr atrás do dinheiro. Querido, enquanto eu estive de férias, lá em Palmas, eu assisti, não sei, alguns episódios, eu não assisti a série, mas alguns episódios daquele Round 6, e aquilo foi tão profundo para mim, que quando eu vi aquilo lá, eu fiquei horrorizada com a realidade das nossas vidas, porque os homens, por causa do dinheiro, eles acabam com tudo. Aquela série de violência, as pessoas matam pai, mãe, filho, tudo por causa da dívida deles, porque eles querem dinheiro para pagar as dívidas. Eles estão correndo atrás do dinheiro e por causa do dinheiro eles estão matando. E eles não se importam, eles não têm compaixão, eles perdem todo o respeito e a moral. Eles ignoram qualquer sentimento e princípio. Eles não estão nem aí. Eu fiquei olhando, eu falei, Deus, isso parece a história da igreja. Os homens, por causa do dinheiro, não respeitam mais nada que é do Senhor. Por causa do dinheiro, eles passam por cima da família. Eles passam por cima dos filhos. Passam por cima da Bíblia. Por causa do dinheiro, a mulher não tem mais valor. Por causa do dinheiro, eles fazem amigos momentaneamente para se aproveitar de uma oportunidade deles ganhar mais, de dividir, de rachar. Querida, eu fiquei horrorizada.
Eu disse: Senhor, nos livra dessa praga, dessa mentira. E todas aquelas pessoas, embora eu não assisti o começo, eu acho que todos eles são pessoas achadas grandemente endividadas. Pessoas que estão em dívida e eles acreditam que vão pagar as suas dívidas se eles ganharem o jogo. E para eles ganharem esse jogo, eles têm que matar, eles têm que ganhar, eles têm que ser o único. E diante de tudo isso eu disse: Espírito Santo, veja se isso não se parece com a história do que está acontecendo. Os homens, por causa da igreja, eles dizem: não tenho tempo de servir a Deus, por causa do trabalho. Eles precisam ganhar mais. Eles precisam de 2, 3 horários de turno para ganhar mais. Eu estou falando aqui, querido, que Abraão, ele também foi achado nesse lugar endividado. Ele não tinha justiça para viver o que ele acreditava. E uma pessoa que não tem justiça para viver o que acredita, ela vai ferir todos os valores, você pode ter certeza. Ela começa a trapacear, ela vai começar a maltratar, ela vai começar a empurrar, vai começar a fazer tudo de errado, porque ela não tem meio e ela precisa ganhar. O tempo dela está acabando, o tempo está acabando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar. O tempo de Abraão estava acabando, a vida dele estava acabando, a história dele estava acabando, os sonhos dele estavam acabando, sim. Mas Deus estava lá, até o dia que Deus se revelou e disse: Abraão, sai desse lugar. Irmãos, a fé que Deus nos deu é um poder de justiça que traz Deus e o reino dele para dentro da nossa realidade. Abraão, anda comigo, deixa essas coisas que você acha que é tão extraordinária, que é tão boa, maravilhosa. Anda comigo, Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção. Em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, Deus estava falando: eu posso, através de você é que eu vou fazer. Eu disse ontem, nós fomos à tarde, eu fui no aniversário, e eu estava conversando com uma família, e eu disse para eles: sabe onde é que está o mal dos homens? Onde está a circunstância que nós não conseguimos resolver? As pessoas, quando estão cansadas, vão até Deus e dizem: Deus, faz alguma coisa, eu preciso de ajuda. Elas vão trabalhar, e daí quando o trabalho não está dando certo, elas se lembram que precisa resolver aquela situação. Ao invés delas irem até Deus e receber todo o instrumento para honrar e prosperar no seu trabalho, elas vão trabalhar, não se lembra de Deus, não busca Deus, não está nem aí para Deus. Depois que tudo já amarrou, depois que as coisas já estão do jeito que estão, ela diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí nesse lugar elas estão tão endividadas, que o diabo diz: você tem coragem de ir lá pedir ajuda? Você tem coragem de ir lá falar que você ainda é crente? O diabo põe tanta ameaça, aponta tanta flecha, aponta tanta, querido, assim, espada para nós, diz assim: você nunca serviu Deus direito, o que você vai fazer lá? Você é um mentiroso, toda vez que você ganha, você vai se divertir, você não honra ninguém, você não respeita ninguém, você não ajuda ninguém, você não dizima, você não ajuda na igreja, você não ora, agora que você está nesse buraco, você vai lá? Você tem coragem de ir lá? Fala para mim se essa não é a maior das lutas das pessoas. Fazem tudo errado durante a semana, e tudo errado que eu digo, tudo para elas, sem Deus. E Deus não se aborrece, Ele só quer mudar essa mentalidade. Deus quer que você continue fazendo as coisas que Ele te ensinou e que Ele nos ensina. Irmão, fala se não é o prazer de um pai e de uma mãe ver o nosso filho nos representar bem. Filho, é assim as coisas. Filho, quando eu não estiver aqui, se eu sair, você responde assim, você ensina seu filho a atender um telefone, ou ele é pequeno demais, você diz: não atende o telefone, não abre a porta. Se eu não estiver aqui, se não tiver uma pessoa, você não vai fazer isso, você não vai assinar nada. Filho, é assim que funciona, aquilo ali você pode comer. Quando você estiver com um amiguinho, você não faz isso, porque você não está na sua casa. Filho, quando você estiver na rua, você não faz assim, porque lá é a casa de ninguém, as pessoas fazem o que quiser. Então você respeita, faz o que você tem que fazer e volta para o seu canto. Quando você ensina, então esse menino vai crescendo em responsabilidade. Mas quando esse menino não aprende as responsabilidades, ele se torna um marginal.
ou ele é marginalizado e ele vai incriminar, e ele vai fazer tudo quanto é coisa errada na vida dos outros por onde ele passar. E aí ele não vai ver meios dele ser salvo, então ele vai fazer de tudo para se proteger e para ganhar, porque aqui é a casa de ninguém, ninguém respeita, eu tenho que lutar, eu tenho que me defender. Você está entendendo como é que as coisas, queridos, estão piorando cada vez mais? E aí, ao invés delas ouvirem a palavra de Deus, o inimigo diz assim: isso aí, está querendo te catequizar, está querendo te colocar lá na igreja, daqui a pouco quer colocar um cabresto em você. E nós, por causa das dívidas, dizemos assim: é melhor mesmo eu ir trabalhar, porque eu não vou conseguir resolver isso se eu não for trabalhar. Lá na igreja eles ainda vão pedir o que eu não tenho. E as pessoas, querido, não aprendem e não vivem e não recebem nada. Hoje o que eu gostaria que você percebesse da parte do Espírito Santo é que a fé, ela libera esse poder de você ser a pessoa espiritual, amiga de Deus. Você acha que Deus está te ensinando para o mal, irmão? Alguém pensa mal de Deus aqui? Não, né? A palavra de Deus é boa para nós. A palavra de Deus é remédio. Quando você fica diante da palavra, essa palavra ministrou tanto o meu coração que eu não consigo nem sair aqui dos versículos que nós lemos, porque eu li até o capítulo, querido, eu fiquei do capítulo 3 ao capítulo de número 8, vendo o que essa justiça da fé nos dá, vendo o quanto Deus nos chamou para caminhar e nos tornar. E aí o Senhor, eu penso que por causa de todas as palavras, Ele me fez apenas entender, para te passar esse exemplo de pai, que está reproduzindo no seu filho a sua cobertura. Como pessoas, irmãos, por um tempo você não fazia as coisas, hoje você faz. Daqui a pouco você vai colocar alguém no seu lugar. Nós temos que ser o melhor naquilo que nós fazemos, para que as pessoas que vão reproduzir o nosso comportamento. Você foi chamado pai espiritual. Através da sua fé, nós discipulamos pessoa. A nossa fé é a maior influência. Você pode não querer ser influência, mas por causa de Jesus, nós somos o poder maior que existe no mundo, que existe sobre todas as coisas. Por causa da fé, as pessoas estão aprendendo. Servir Jesus é como aquele irmão faz. Servir Jesus é como aquela pessoa faz. Adorar Deus é como aquele irmão realiza. Ser de Deus é como aquele povo anda. Servir a Deus, ser um exemplo, é ser como aquele. Nós estamos reproduzindo a imagem de que tipo de Deus? Um marginal ou um Deus real, que é santo, poderoso, um Deus cheio de vida? Você está entendendo? Porque os nossos filhos, eles vão reproduzir o que nós estamos ensinando. Isso é o natural. Só que muitos rejeitam, tanto na palavra como dentro de casa, numa vida natural. Você sabe que nem todo filho segue o caminho do pai. Nem toda filha respeita e honra a sua mãe. Você ensina para o filho que é para ele fazer isso, ele vai fazer as coisas. Ele diz assim: daqui a pouco eu tenho 18 anos. Daqui a pouco eu vou morar sozinho, eu vou fazer o que eu quiser. Daqui a pouco eu vou desligar a televisão, vou sair com meus amigos e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu vou estudar fora, eu vou morar sozinho, eu vou para tal lugar. Veja se os filhos que não têm prazer em honrar os pais, não é a mentalidade que eles desenvolvem. Meu pai fica querendo controlar, quer ver o que eu faço, quer ver o quanto tempo que eu... Dá uma olhada. Eles não têm prazer, muitas vezes, no ensino do pai. Você quer ensinar uma menina a cozinhar? Ela diz: quando eu casar, eu vou comprar tudo pronto. Eu não vou ficar na cozinha. Eu não vou ficar fazendo comida. Tudo bem, madame. Glória a Deus. Você vai casar, ser muito rica. Vai ter um marido cheio de ouro e de prata. Aleluia. Não estou falando mal, não. Mas vamos aprender, pelo menos, querida. Comer, saber se a comida está cozida ou não, né? Saber se ela está queimada. Saber se ela está torrada. Eu estou falando que às vezes você quer ensinar e a pessoa não quer aprender porque tem isso aqui. Eu tenho um professor lá. Teu pai e tua mãe, e eu estou falando aqui espiritualmente, nunca vai te ensinar uma coisa que vai te trazer prejuízo. Por mais que a gente só vai entender muito mais tarde, amanhã. Assim como tem pessoas, naturalmente, que não aceitam aprender. Não, esse negócio de aprender. Você viu que a escola, querido, está um lugar e um ambiente terrível, porque os filhos estão cansados, eles não têm prazer
Eles não têm prazer mais dentro de casa e nem prazer mais dentro da escola. E se eles não ouvirem a voz do Senhor para trazer a justiça de Deus, esse mundo vai se tornar insustentável. Você pode perceber que não tem quase um lugar que a gente esteja bem. A gente fica no lugar, não quero mais ficar aqui. A gente vai para tal lugar, não, esse aqui também não está bom. Vai trabalhar, não quero mais trabalhar em tal lugar. Eu não quero mais morar nessa casa, eu não quero mais estudar naquela escola, eu não quero mais fazer aquele curso, eu não quero mais ir naquela igreja, eu não quero mais... Por quê, pastora? Porque está faltando caminhar com Deus. Está faltando um lugar onde Deus é entronizado. Se você olhar para o Abraão, ele levantava altares. Um lugar onde Deus se revelava e tornava aquele lugar habitável. Aonde a presença do Senhor não for invocada, aquele lugar é um inferno. Aonde Deus não for invocado, lá dentro do teu trabalho, você deve ligar Deus lá dentro. Você pega a palavra, olha só o que diz aqui, olha. O Davi, veja o que aconteceu com Davi, nós já vamos terminar. O versículo de número 6. Assim que também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí ele vai dizer no versículo 9, mas essa bem-aventurança exclusivamente é sobre aqueles que tinham aliança da circuncisão ou sobre os que também não são incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então não é por causa de circuncisão nem de incircuncisão. Por meio da fé, a obra do pecado do Davi, que deveria ser imputada a ele, a Bíblia diz que Deus justifica. Deus toma o lugar de Davi. Deus toma o lugar da incapacidade de Abraão. Deus toma o lugar da fraqueza de Abraão. Deus toma o lugar da incredulidade que tentou assumir a vida de Abraão. E Deus tem a paciência de ensinar tanto o seu servo Davi, como todos os homens. Deus nos ensina, irmão, a nossa caminhada é uma caminhada de trazer Deus para a nossa realidade. Quando você abre a palavra aqui, Deus está dizendo aqui para você e para mim, filho, eu estou trazendo para você tudo o que eu sou. Eu estou te dando a mesma medida de poder que eu tenho. Porque quando você olha para o Davi e para a vida dele, quando ele pecou, e ele fala dos pecados dele, ele diz, o que eu vou fazer agora? Eu estou condenado. Não tem mais saída para mim. Já era, o meu tempo acabou, a minha história. O que eu fiz da minha vida? Cheguei tão longe agora e vou acabar a minha vida aqui. Você percebe que o Davi, se você ler, você vê que o Davi não tem mais alegria, não tem mais unção, não tem mais inspiração. Ele tem o reino, ele continua sendo rei, ele continua sendo rico, ele continua sendo pai, ele continua sendo tudo o que ele era. Mas a Bíblia diz que ele está totalmente condenado no seu pecado. Ele está condenado nas suas práticas que ele fez contra Deus. E a palavra de Deus diz então que ele encontra um lugar de arrependimento. Deus manda uma palavra até ele. Deus cobra as atitudes dele. Davi, não foi isso que eu te ensinei, Davi. Veja se não é o que o Senhor falou para Davi. O Senhor disse assim, Davi, se você tivesse necessidade de mais uma mulher, eu te daria a mulher. Você não precisava matar para ter outra mulher. Se você precisasse de dinheiro, era só você vir e me pedir, Davi, esse não foi o exemplo que eu te dei. Você me representa, Davi, você me representou muito mal. O Davi, querido, eu não sei se você está entendendo, Deus não está imputando a Davi o mal. Deus está esclarecendo para Davi que as suas obras não têm nada a ver com aquilo que Deus deu para ele para viver. Porque nós podemos, irmão, nos desviar. Não tem esse, a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Nós podemos nos desviar de Deus e continuar parecendo que estamos bem. Só que a palavra de Deus nunca vai desistir de nós. Deus nunca vai desistir de dar ao seu povo a sua justiça. Deus não quer que nenhum deles se perca. Deus não aceita que ninguém te condene. Deus não aceita que ninguém nos separe do seu amor. Está escrito lá em Romanos também 9.
Quem é que vai condenar? Quem é que vai provar qualquer coisa contra você? Eu não aceito que ninguém, Deus estava falando. Aí então, querido Davi, ele assume o seu pecado. Ele diz: Senhor, eu me arrependo. Eu pequei contra o Senhor. Fiz o que era mal. Davi não justificou. Meu marido ficava falando, minha esposa ficava isso, meu filho não sei mais o quê. Escute o que é justiça. Justiça é não imputar ninguém os nossos erros. Justiça é não dizer, eu não sou uma mulher melhor porque meu marido é ruim. Eu não sou um homem melhor porque minha esposa e meus filhos não me ajudam. Eu não sou um empresário melhor porque os empregados não... Sou melhor porque a igreja, os membros, as pessoas não ajudam. Isso não é fé. Isso é pecado. Querer mudar em cima do que o mundo podre, isso não é fé. Querer colocar uma obra para justificar uma incredulidade, porque eu não acredito no Deus que disse que Ele traz do céu, é do alto, é do Pai das luzes, é de Deus que vem a minha vitória, é de Deus que vem a minha alegria, a minha honra. Não posso justificar o meu fracasso, irmão, porque eu tropecei no buraco que alguém abriu para mim. Eu não posso justificar, eu tenho que saber que Deus está comigo. Você se lembra do que eu disse na quinta-feira, no velório que eu fui, inclusive a Cida, foi o pai da Cida que faleceu. Acena aí, Cida, para os irmãos te ver, lá do mercado. Quando eu cheguei em casa e eu vi aquele homem, eu vi que no lugar de dor dele, da família, Deus ainda estava resgatando, salvando e abençoando pessoas. Eu não posso usar a sepultura para enterrar a minha história. Eu não posso usar o luto para destruir os meus sonhos. São fortes. Não é brincadeira você passar por um luto, por uma perda. Mas eu não posso deixar, querido, que coisa alguma seja maior do que Deus na minha vida. Eu não posso permitir, porque Deus me deu uma fé que revela quem Ele é, que revela o seu amor, que traz sobre mim tudo o que eu preciso. E quando Deus, lá naquele velório, o Senhor falou comigo, porque eu estava a pensar em tudo, Ele disse assim: eu sou o mesmo Deus aqui, eu estou em todos os lugares, fazendo todas as coisas. O que uma pessoa faz quando Deus se revela a ela e ela está com a vida errada? Ela olha para Deus e diz: me perdoa, Senhor. Eu não te ouvi, eu não te enxerguei, eu não te obedeci, eu não me submeti a ti. Eu não posso desmerecer. Se eu olhar para a minha direita ou para a minha esquerda, nós não iremos vencer. Se eu olhar para o mundo, se eu olhar para as coisas, a Bíblia diz que o meu olhar tem que estar firme em Jesus. Lutas todas as pessoas passam, mas a justiça só vem de Deus. Se eu tirar os olhos de Deus por causa das lutas, eu vou sofrer e vou ficar com a injustiça. Eu não posso dizer eu sou infiel porque eu não tenho quem me ajuda. Se você ler o livro A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-Chu, você vai ver uma mulher numa grande miséria, a quem aquele homem não queria nem receber a oferta dela, porque ela era tão necessitada, que ele pensou: meu Deus, como é que eu vou receber a oferta dessa mulher, se ela precisa disso aqui? E aquela mulher tinha sentido de Deus, porque ela também estava na maior miséria. Olha que luta, e olha o poder da fé que opera a justiça. Aquela mulher aprendeu na palavra, ela foi para o culto, aprendeu que tinha que honrar e dizimar e ofertar. Aquela mulher não tem condição nenhuma, uma vida das mais necessitadas, mas Deus fala com aquela mulher e aquela mulher fica decidida, ela toma a decisão de usar os alimentos que ela não tinha dinheiro, então ela ia dizimar o alimento. Olha, querido, que coisa, mas isso é experiência, isso é caminhada, isso aqui não é obrigação de ninguém, isso é uma experiência. Então ela pega a porção e ela leva para o pastor. E o pastor, constrangido, fica assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu sei, quando você conhece a necessidade da pessoa. E desde o momento, e aquela mulher levou, os dois estavam em luta. Você imagina, irmão, o pastor prega que você tem que fazer, aí você vem e traz. Aí o que você traz é tudo que você tem. Olha Deus, irmão, se Deus não nos justificar,
Nós estamos lascados, querido. Como é que eu vou pegar a coisa de alguém se Deus, e dizer, Deus... Então, ele diz no testemunho dele que é maravilhoso, irmão. Ele pega aquela oferta, consagra a Deus, a igreja. Aquela mulher chega em casa, aquilo que durava uma semana, durou um mês. Ela tirava todos os dias a porção para comer. E todos os dias aquela porção voltava para o mesmo lugar. E aquela mulher dá o testemunho. A justiça de Deus foi operada ali por causa da fé. Aquela mulher recebeu, no momento em que ela creu, o poder de Deus naquela obra. Conjunto louvor esteja comigo no altar. Eu estou dizendo para você, irmãos, que quando Deus fala conosco, não tem nada a ver com meu irmão, com meu pai, com meu amigo. É a minha decisão. Tem uma irmã que veio no encontro de homens aqui na terça-feira. Ela disse assim para mim depois no final do culto: eu não estava vindo na igreja porque eu ficava constrangida de vir, meu esposo não está. Mas agora que eu entendi, eu vou e logo ele vai estar junto comigo. E ela tem vindo sozinha. Por quê? Porque Deus falou com ela. A partir desse momento, a vergonha dela, que ela tinha de vir sozinha, porque tem pessoas que enfrentam vergonha. Você tem um marido, você tem uma família, você tem uma esposa, ela não te acompanha. Chega uma hora que você diz assim: o que eu estou fazendo? O inimigo começa a acusar, as lutas começam a vir, a bater, e você se sente que não está fazendo diferença nenhuma. Mas quando você recebe a palavra, Deus vai lá e quebra aquele mal, e Ele começa a fazer uma obra cada vez maior, irmão. Nós não temos, Deus nunca vai dar uma palavra para tirar você da presença, mas para fortalecer. Eu me lembro um dia que o Espírito Santo, eu estou falando aqui de Deus para você se alegrar. No dia que o Espírito Santo me mostrou uma moça e eu disse para ela: olha, eu vi isso e isso em você. E eu falei: eu não sei o que está acontecendo, se você está com algum problema, com algum sentimento de depressão. Querido, eu não lembro se passou 2 semanas. Na semana seguinte, aquela moça chegou na igreja, ela é casada. Ela está na igreja, inclusive. Mas ela chegou tão linda e tão alinhada, que eu tive que mandar mensagem para ela, porque é como se ela se enxergasse quem ela era, e ela assumiu aquele lugar. E ela que vinha sozinha, enfrentou lutas e dificuldades, mas hoje ela inclusive vem com seu marido, mas é uma pessoa que foi resgatada, restaurada, pelo quê? Pela palavra que ouviu. Porque a palavra faz a justiça de Deus se cumprir e o poder de Deus operar. E a bênção de Deus, querido, é maior do que qualquer coisa. Alguém pode falar o que for, essa pessoa vai saber: Deus me libertou, ninguém me tira, porque a obra foi feita dentro do meu coração. A circuncisão foi operada lá dentro. Eu experimentei Deus, foi comigo que Deus falou. Pode o inimigo, as pessoas criticar, aquela pessoa vai estar firme, porque Deus operou lá dentro. Aquela dificuldade, aquela fraqueza não pode mais roubar. Então eu gostaria que hoje, irmãos, nós fizéssemos um acordo com Deus, principalmente de nós nos arrependermos da nossa caminhada errada. E errada, quando eu digo, é de nós fazer tudo sem Deus. Então, você não precisa, querido, ficar 2 horas, porque tem pessoas que são radicais. Nossa, eu não fazia isso, agora eu vou fazer tanto. Pode ser, o apóstolo Paulo foi assim. Ele disse assim, que quando ele foi um que nasceu fora do tempo, ele tinha que correr atrás do prejuízo. E eu entendo isso, porque por muito tempo eu lamentava e orava, eu dizia assim: como é que eu vou recuperar os meus 22 anos que eu não servi a Deus? Irmãos, aí Deus coloca você numa igreja que você tem que fazer tudo. É assim que Deus faz. Você fica perguntando para Ele: ai meu Deus, eu me converti agora, e o que eu vou fazer? Ele vai te botar para trabalhar em tudo que você não imagina, e você vai pagar a sua conta com alegria. Porque quando você é recuperado de uma dívida, irmão, não sei se alguém aqui já foi endividado literalmente, mas quando você se recupera de uma dívida, você pagou a sua dívida, você está vivendo, você está em paz, você é feliz, irmão. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos libertar das nossas dívidas, colocando uma justiça que a incredulidade não pode mais roubar. O Abraão enfrentou incredulidade, porque a Bíblia fala que pela fé
ele viu que o corpo dele 100 anos, meu Deus, como é que eu vou ser pai? Como é que vai ser isso? A justiça operou. O útero da Sara, como ele produziu, irmão, só o Espírito Santo pode explicar uma mulher de 90 anos gerar. Porque para Deus não existe impossíveis para a fé que traz a justiça de Deus. Então seja o que for, querido, só não coloque mais obstáculo. Se você não quer Deus, então você diga: Deus, eu não quero. Mas se você quer mudar, você diga: Deus, me perdoa porque eu não queria mudar. Eu acho chato isso, seja sincero, irmão. Mas não minta para Deus dizendo que quer alguma mudança quando nós não nos esforçamos. Então vamos viver de forma agradável. Pegue a palavra e deixa Deus ser Deus pela palavra. E quando você for falar, você vai falar de uma forma assim, simples e diferente. Daqui a pouco as pessoas vão dizer: nossa, aquele é o meu marido, aquele é minha amiga, aquele é meu esposo, aquele é meu colega. O que aconteceu? Ele teve uma experiência com Deus. Não foi a mulher que obrigou ele, não foi o marido que obrigou ela, não foi o pai que obrigou o filho, não foi o filho que disse: se você não for, eu vou fazer isso ou aquilo. Não foi o pastor que obrigou a igreja, foi a experiência deles. Eles caminham com Deus porque conhecem a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ministrar em tua presença. Nós vamos dizer que nós queremos estar com Ele, viver para Ele. Eu louvo a Deus porque essa palavra não volta vazia.